Olá, que bom estarmos juntos novamente. Hoje vamos mergulhar num assunto que, olha, mexe com o coração de todos os nossos relacionamentos, a fonte da unidade. Pensa bem, quem nunca passou por isso, né? Aquele momento super frustrante em que a gente tenta, tem as melhores intenções, mas no fim a desunião aparece. Seja em casa, no trabalho, na comunidade, a pergunta fica no ar. Por que é tão difícil, né? Por que é tão complicado manter a harmonia? Para entender isso, nosso roteiro hoje está bem direto. Primeiro, a gente vai investigar a verdadeira fonte da unidade. Depois, vamos identificar aqueles inimigos internos que nos dividem. Aí, a gente descobre o poder da humildade, vê como isso se aplica no mundo real e, para fechar com chave de ouro, um guia prático para colocar tudo em ação. Então, vamos começar. Primeira parte, a verdadeira fonte da unidade. E olha só o subtítulo, que já dá uma dica poderosa. Começa de dentro. Isso já desafia a nossa ideia de que unidade é só um acordo externo, um aperto de mãos. É muito mais profundo. E essa definição aqui, nossa, ela muda tudo. A unidade genuína, segundo a fonte, não é algo que a gente simplesmente faz, mas algo que flui de quem a gente é. É uma condição do coração, sabe? Uma atitude interna que naturalmente acaba gerando ações que unem. Tá, mas se a unidade vem de dentro, o que é que a impede? O que atrapalha esse fluxo? E é isso que nos leva direto para a segunda parte: os inimigos no coração, as forças que nos dividem. Esse quadro aqui deixa o conflito interno bem visual, né? De um lado, o egoísmo. Ele nos isola, faz a gente priorizar o nosso próprio umbigo. Do outro, a comunhão, que busca harmonia e, segundo a fonte, é alimentada por uma força espiritual maior. São literalmente dois caminhos opostos se apresentando dentro da gente. E então, como é que a gente resolve esse conflito? Qual é o antídoto? A resposta está na nossa próxima sessão: o poder da humildade. E olha que forte o subtítulo: o antídoto divino. E essa ideia não é nova, não é nenhuma moda. Estamos falando de um princípio milenar. A fonte destaca que o apóstolo Paulo já apontava a humildade como um modelo, a base da unidade. Isso mostra o quanto esse conceito é fundamental para qualquer comunidade que queira crescer de verdade. E os resultados práticos de cultivar a humildade, eles são muito concretos. Como a gente vê aqui, ela vai direto na raiz do problema, combatendo o orgulho. Ela transforma as nossas atitudes, nos ajuda a ouvir com mais empatia e, claro, a consequência direta disso é o fortalecimento de todos os nossos relacionamentos. Ok, entender a humildade é o primeiro passo. Mas e aí? Como isso vira realidade no nosso dia a dia? É o que a gente vai ver agora, passando do conceito à realidade. Aqui está o ponto-chave. Unidade que dura não se baseia só em sentimentos passageiros, em estar de bem. Ela precisa de um alicerce, de uma base firme. E na perspectiva apresentada, essa base é uma fé em comum, porque a conexão com Deus é o que realmente transforma a maneira como a gente se relaciona. Bom, e tudo isso nos leva para a parte final, a mais concreta da nossa conversa de hoje, um guia prático, como cultivar a unidade no dia a dia. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro, considerar os outros superiores a si mesmo. Uau! Segundo, não só evitar o mal, mas buscar ativamente o bem do próximo. Terceiro, uma ideia muito profunda, praticar a morte do eu, que é basicamente deixar o próprio ego de lado para vencer o egoísmo. E por último, o passo 4, moldar o caráter por meio da palavra e da oração. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito muito forte. A unidade floresce quando o eu morre e Cristo reina. Ela captura a essência da mensagem. A unidade não tem a ver com autoafirmação, mas sim com autoentrega. Portanto, a grande lição que fica é que a gente não precisa forçar a barra para restaurar relacionamentos. Eles se tornam um resultado natural, sabe? Um fruto que brota de uma vida que está genuinamente centrada em Deus. E tudo isso ecoa aquele versículo fundamental da fonte: nada façam por egoísmo ou vaidade. Um lembrete direto, claro, lá de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Não é para mudar o mundo de uma vez só, mas para dar um pequeno passo hoje. Qual interesse próprio, por menor que pareça, pode ser deixado de lado para começar a construir a unidade?